Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me acompanhando também de madrugada, porque eu já recebi mensagem de aluno falando, professor, acompanho você na madrugada. Então, para você que acompanha minhas aulas na madrugada, seja bem-vindo para a quinta aula do curso preparatório para o concurso municipal de Guapirama e de Jabuti do estado do Paraná 2024. E lembrando aquele aviso que eu dou quase todas as aulas, não importa se você vai fazer esse concurso ou não, essa aula aqui ela sempre vai ficar atualizada, porque é um assunto que a gente não vai ter alterações. A mesma coisa com matemática, né? Então, se você for fazer um novo concurso daqui a algum tempo, ou está se preparando para um outro concurso, né? Essa aula também vai ser útil para você. Seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e curtir, dar o like aí no vídeo que me ajuda muito, incentiva, né, a continuar produzindo aqui as aulas para vocês. Em especial aqui no concurso da Unifil, ela coloca o meio ambiente no seu edital, mas ela não tem tanto costume de cobrar assim um assunto. Eu falar, Jefferson, tá no edital, mas ela não cobra. Mais ou menos isso, tá bom? Se nós formos analisar o banco de questões da Unifil, nós vamos encontrar muito pouco questões sobre meio ambiente. Tá? A gente não consegue nem elaborar uma prova com as questões de meio ambiente da banca. Tá? Então, apesar de estar no edital, é um conteúdo que ela não cobra tanto. Jefferson, mas por que estudar então? Justamente porque na sua prova ela pode cobrar. Então, apesar das outras provas, né, nós pegarmos, por exemplo, o último concurso aqui da região, que foi Japira, ela não cobrou basicamente questões sobre meio ambiente, né? Mas vai que você, ao Felizardo, e na sua prova, assim que você abre o caderno, tem uma questão de meio ambiente lá, né? Então, é melhor prevenir do que remediar. É um assunto relativamente tranquilo, né? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Inicialmente aqui, nós vamos falar sobre fontes de energia, tá? E isso aqui é bem interessante, porque atualmente aí que nós estamos falando, né, sobre questões ambientais, sobre uh, questões sustentáveis, aquecimento global, conversar sobre fonte de energia é algo extremamente importante. O primeiro ponto que nós temos que levar em consideração sobre fonte de energia é justamente aqui. Nós temos dois tipos de fontes, tá? Nós temos as fontes renováveis e nós temos as fontes não renováveis, tá? Também vai aparecer como energias renováveis e energias não renováveis, tá bom? Então, se na prova aparecer fontes renováveis, fontes não renováveis, saiba que é a mesma coisa de energias renováveis e energias não renováveis, tá bom? O que vem ser as fontes de energia, né? Uma definição, um conceito de fonte de energia. Então, as fontes de energia, elas são primeiramente matérias-primas, tá? Isso aqui é fundamental que você tenha na sua cabeça, e que as matérias-primas se resume aqui a fontes de energia, ok? E vice-versa. As fontes de energia são matérias-primas. Matérias-primas que, direta ou indiretamente, produzem energia para movimentar máquinas. Tá? E aqui que vem uma questão interessante. Tá? Apesar da definição trazer a produção de energia, nós temos dentro da ciência, principalmente com um, um químico muito renovado, que é o Lavoisier. O Lavoisier, ele dizia que nada se cria e nada se acaba. Tudo se transforma. Então, essa não é aqui, nós não temos aqui, entre aspas, uma produção de energia. Nós temos aqui uma transformação. A energia ela vai sair de uma forma e vai se transformar em outra, gerando aqui para nós, quase que via de regra, a energia elétrica. Né? Então, quando nós temos, por exemplo, nas fontes renováveis aqui, que são aquelas que se regeneram de modo espontâneo, tá? Elas se regeneram de modo espontâneo ou através da intervenção humana. Então, se essa fonte de energia, se ela pudesse regenerar, seja sozinha, seja por intervenção humana, nós estamos diante de uma energia
renovável. Bom, a maioria, tá, é considerada energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos ou quase nulos. Bom, no entanto, algumas fontes de energia, mesmo sendo renováveis, elas acabam causando impactos socioambientais. Então, vamos lá. Quando eu digo energias limpas, eu sempre tomo um cuidado. Eu não gosto muito de usar o termo energias limpas. Por quê? Porque como está ali, as energias limpas são aquelas onde os resíduos deixados na natureza ou eles são nulos, eles não existem, ou eles são quase nulos. E aqui eu venho trazer uma informação para você. Via de regra, todas as fontes, todas as energias renováveis, elas vão deixar resíduos na natureza. Jefferson, tá certo disso? Tô certo disso. Bom, aqui agora eu tô falando, além como de professor, como um especialista em agronegócio. Eu sou especialista, sou advogado especialista em agronegócio, e dentro da cadeira de pós-graduação de agronegócio, nós temos a disciplina de meio ambiente. Né? Nós falamos ali um pouco sobre essas questões ambientais. E eu posso afirmar para você, as energias renováveis, mesmo consideradas limpas, elas vão deixar resíduos. Jefferson, exemplos de energias renováveis e por que elas vão deixar resíduos. Vamos lá. Então nós temos aqui como energias, né, renováveis, nós temos a hidrelétrica, e a mais utilizada no Brasil, né? Nós temos aí a IPUB nacional, né? E tantas outras. Então nós temos as hidrelétricas que produzem eletricidade por meio hidráulico, né? Nós temos a energia solar, que está que está sendo muito utilizada atualmente, né? Aqui mesmo na minha cidade, aqui eu estou vendo vários lugares já colocando energia solar, mas ela tem um problema. Apesar dela ser uma energia limpa, uma energia muito interessante, principalmente para o Brasil, ela é muito cara. Ainda é muito caro. Então, o que nós vemos? Com a energia solar você vai ter uma redução de 95% da sua conta de energia. Realmente tem essa redução. Porém, você somente começa a observar esse impacto no seu bolso anos depois. Mas por que, Jefferson? Porque a instalação do sistema para energia solar ainda ele é muito caro. Então, aquilo que você está economizando na sua conta de luz, você vai estar pagando a instalação dessa energia solar, né, dos equipamentos de energia solar. E às vezes você vai pagar mensalmente um valor até maior do que você pagava na sua conta de luz. Então vai levar aí algum tempo ainda para você começar realmente a ver os impactos do benefício da energia solar. Então, atualmente, apesar dela ser bem interessante, ela é muito cara. Né? E para os padrões do Brasil, onde nós recebemos um salário mínimo, 1.412, 1.420, é muito complicado. Porque você já tem que pagar a conta de água, luz, internet, alguns têm que pagar aluguel, tem que pagar os outros impostos, né? Que nós temos aí. Aí tem que se virar também com o mercado. Acaba sobrando um valor muito pequeno, muito baixo para estar investindo, né? Então, se a tecnologia fosse mais barata, seria simples aqui uma saída bem interessante, coisa que infelizmente atualmente não é. Porém, a gente começa a observar que o cenário vem mudando e nos próximos anos pode ser que a energia solar ela fique um pouco mais viável, tá? Aí nós temos a energia eólica, muito utilizada aqui nos lugares que possuem muito vento, né? Então, uma energia aqui gerada pelo vento. Nós temos a energia geotérmica, que é bem interessante a geotérmica, porque ela é uma energia que utiliza o calor interno do planeta, né? Não sei se você sabe, mas nos planetas nós temos no centro do planeta um núcleo, né? Um núcleo extremamente quente, né? E é utilizada aqui perfuração. E essa energia, esse calor gerado no interior do planeta é utilizado então para gerar energia elétrica. Tá? Que é uma energia limpa também, porque nós estamos utilizando o calor do próprio planeta, né? Do núcleo do planeta, para estar fazendo essa energia. Aí nós temos aqui a energia de biomassas, né? Normalmente utilizado aqui bagaços, né? Bagaço de cana, é, em alguns lugares até mesmo excremento, né,
de animais pode ser utilizado aqui para gerar essa energia de biomassa e a energia dos mares e oceanos, também chamada de energia de maré motriz, tá bom? E é que se utiliza ali das ondas do mar para fazer a geração de energia elétrica. Mas nenhuma delas polui. Elas não são 100% limpas. Por quê? Vamos lá. Para energia hidrelétrica, o que nós temos? Tem-se a construção da usina, mas é necessário alagar uma grande área, né? Então, dependendo do lugar, vilarejo tem que ser. Pessoas precisam ser retiradas desses locais para que essa área seja alagada, né, para poder formar ali o lago da usina hidrelétrica. Com isso, nós temos impactos socioambientais. As pessoas precisam ser deslocadas, às vezes, de um lugar onde a pessoa nasceu e cresceu toda a vida, ela precisa sair daquele local. Então, as casas, né, não tem tempo de desmanchar a casa, não. É alagado ali com tudo. É claro que os móveis são tirados, mas a construção em si, ela quase sempre fica. Árvores, árvores, plantas, né, são alagadas também, ficam submersas nesse lago, e eles vão entrar em decomposição. Uma hora ou outra começa a entrar em decomposição e vai liberando, né, resíduos, né, tanto naquela água quanto né, pro ar. Mas nós temos um impacto socioambiental muito grande, né? Imagine você na casa onde você nasceu, cresceu, viveu durante toda a sua vida, você ter que sair dali porque vai ser alagado para construir uma hidrelétrica. Então, nós temos aqui problemas sociais e até mesmo problemas ambientais, né? Como eu mencionei para vocês, a vegetação é alagada, fica submersa, os animais que ali frequentavam não vão ter mais o lugar para frequentar, vão ter que se deslocar para outros lugares. Se nas proximidades não tiver local adequado, eles começam a adentrar em cidades, o que pode gerar um grande problema também, né? Então, nós percebemos que a hidrelétrica também, ela vai gerar, apesar dela ser considerada uma energia limpa, ela não causa resíduo zero, ela deixa alguns tipos de resíduos na natureza. Na energia solar, a mesma coisa, Jefferson, mas não precisa alagar, realmente não precisa alagar, mas nós temos, por exemplo, os painéis solares, né? E tem a sua vida útil, né? Então, para a produção de energia elétrica, vai ter que se produzir os painéis, que posteriormente eles vão virar lixo, né? Então acaba se gerando resíduos também. Na eólica também, com as pás, né? Com turbinas e tudo mais. Então perceba que a energia em si ela pode ser limpa, mas o que é necessário para produzir essa energia vai deixar, vez ou outra, alguns resíduos, tá bom? Mas são tipos aqui de energias limpas, ok? E aí, eu vou colocar aqui também uma questão. Eu vou explicar das energias não renováveis e já vou voltar nessa questão aqui que eu acho bem interessante. Pode cair na sua prova, pode até mesmo ser uma pegadinha. As energias não renováveis, elas são aquelas que, uma vez esgotadas, tá? Então, aqui, ó, uma vez esgotadas, não podem ser mais regeneradas. Então, elas não podem se regenerar. Nem sozinho, nem de modo espontâneo, nem pela ação do homem. Não dá para regenerar. Pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. Apesar de serem encontradas na natureza em grande quantidade, elas têm reservas finitas. Tá? São consideradas energias doentes, porque sua utilização pode causar danos para o meio ambiente. E aqui nós temos alguns exemplos. Energias fósseis, que são as energias aqui produzidas por carvão, petróleo, gás natural e energia nuclear com ressalvas. Jefferson, por que com ressalvas? Vamos lá. Primeiro, as energias não renováveis, elas se utilizam de coisas da natureza que uma hora ou outra vão acabar. E aí aqui nós temos algo muito interessante para a nossa região do Norte Pioneiro. Se você é do Norte Pioneiro e vai fazer concurso público no Norte Pioneiro do Paraná, eu sei que às vezes aqui, né, pode aparecer aluno do estado de São Paulo, da Bahia, né, do Norte, do Centro. Então, se você vai prestar concurso no Norte Pioneiro do estado do Paraná, preste atenção. Aqui no Norte Pioneiro, nós temos uma grande reserva de carvão, né?
carvão mineral, produzida ali no município de Figueira, né? Figueira, do estado do Paraná. E carvão esse pode ser utilizado aqui, né, para produção de energia nas termoelétricas, né? O que mais, Jefferson? Energia nuclear. Nós temos aqui no Norte Pioneiro, salvo engano, no segundo Planalto. Jefferson, do que você está falando? Primeiro, segundo Planalto? Segundo Planalto do estado do Paraná. Nós vamos ter uma aula falando dos Planaltos, ok? No segundo Planalto, chamado também de Planalto de Ponta Grossa, nós temos reservas de material nuclear. Salvo engano, é plutônio. O plutônio pode ser utilizado para produção de energia nuclear. Então perceba que nessas energias não renováveis, o norte pioneiro, a nossa região, ela tem papel aqui também de importância, seja com as reservas de plutônio, algumas, né, pouquíssimas, mas nós temos no segundo Planalto, como também o carvão aqui no segundo Planalto também, que é no município de Figueira, né? Então perceba bem. Por que eles são não renováveis? Porque o petróleo, uma hora ou outra, vai acabar, né? Pode levar centenas de anos, mas não é uma reserva infinita, é finita. O mesmo vale para o carvão, o mesmo vale para o gás e o mesmo vale para o material nuclear. Mas, Jefferson, por que está com ressalvas a energia nuclear? Por conta do seguinte, porque a energia nuclear ela é não renovável, mas ela pode ser considerada uma energia limpa. Ô, Jefferson, você tá maluco? Você tá maluco? É uma energia limpa. Quando eu vou tirar raio-x lá, dependendo do lugar, é claro, né? O, o técnico em radiologia lá põe até um colete de chumbo, alguma coisa assim, né? Como assim? Então, vamos lá. Quando se fala em. Deixa eu pausar aqui. Pronto. Acho que talvez vocês devem estar ouvindo um barulho de desconexão, que é da minha mesa digitalizadora aqui. Então, acho que eu já desliguei aqui. Vocês não vão mais ouvir esse barulho se estiverem ouvindo. O que acontece na energia nuclear? Eu vou até pegar aqui uma imagem para ficar mais fácil de exemplificar. Usinas nucleares. Porque às vezes eu só falando fica um pouco complicado. Agora, se eu mostrar, muito mais fácil. Então nós temos aqui. Deixa eu pegar aqui uma. Essa foto aqui é perfeita. Na verdade, são duas fotos bem interessantes. Então, deixa eu abrir aqui elas para poder mostrar para vocês. Tá? Mas por que a energia nuclear eu digo que é com ressalvas? Porque apesar dela ser não renovável, porque o material nuclear ele pode se acabar, ela pode ser considerada também uma energia limpa. Porque ela pode ser considerada uma energia limpa. Jefferson, então você está dizendo que ela não polui. Basicamente isso. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu digo isso. Bom, perfeito essas duas imagens aqui, viu? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Ela. Bom, essa aqui é uma energia nuclear, é uma usina nuclear, tá bom? É uma usina nuclear. Vou comentar aqui para ficar melhor para vocês observar. Pronto. Essa aqui é uma usina nuclear, tá bom? Percebam que tá saindo fumaça aqui nessas chaminés, né? E vocês estão falando, Jefferson, tá saindo fumaça nesse negócio aqui. Como que isso aqui não é poluente? O professor tá maluco, né? Vou parar de assistir aula com ele. Vocês estão vendo que aqui tá saindo fumaça, né? Então tá poluindo, né? E o pior, tá poluindo com material nuclear, né? Radioativo. Lê de engano, lê de engano. Isso aqui é vapor d'água. Sabe quando você está fazendo café na sua casa e a fumacinha que sai da sua chaleira?
Ou quando você está fazendo arroz e está saindo, é essa fumaça aqui. Ah, não, o professor malucou. Não. Para se ter energia nuclear, é necessário ter um processo de fissão e fusão nuclear, que é, por exemplo assim, uma etapa que não vale a pena vocês saberem aqui, porque não vai cair no concurso público de vocês. Só precisaria saber se vocês fossem fazer vestibular e coisa do tipo assim, porque é alguma coisa mais voltada mesmo para vestibular, para provas de física, né? Física e química. Mas quando é feito esse processo, é meio que se os átomos ali, as moléculas de material radioativo, elas meio que explodem, tá? Com muitas aspas, e liberam muito calor, que é o que vai fazer com que se tenha energia elétrica. Transforma esse calor desse processo, essa energia desse processo em energia elétrica. Só que o que acontece? Como gerou muito calor, é necessário resfriar. Percebam que aqui embaixo tem água. As usinas, e lembra lá atrás, quando teve um tsunami no Japão, nós tivemos lá um problema na usina de Fukushima. Parece que estava vazando material radioativo para a água. É porque essas usinas nucleares, elas quase sempre vão ficar localizadas em local com muita água, porque lembra que eu falei que gera calor no processo? É necessário resfriar esses tanques onde está acontecendo todo o processo. Então essa água que está aqui, ela é puxada para dentro da usina para fazer o resfriamento do tanque onde acontece ali o procedimento nuclear. Perceba que ela faz o resfriamento do tanque. Ela não tem contato com o material radioativo. É como se, não sei se você que está me assistindo aí já teve filho ou filha, ou se teve irmão e precisou esfriar uma madeira. Eu já esfriei muito a mamadeira dos meus irmãos. Como que é? Coloca o leite quente dentro da mamadeira, joga aqui em cima, vê que tá pelando de quente, o que a gente faz? Enche uma canequinha d'água, coloca uma madeira lá e fica girando a mamadeira até dar uma esfriada. Pelo menos era assim que eu esfriava, não sei se é assim que você fazia. É o mesmo procedimento. Imagine que dentro da mamadeira está esse material radioativo muito quente e ele precisa ser esfriado. Essa água que está aqui, tá aqui, ela vai entrar e vai resfriar o tanque, vai resfriar a mamadeira. E o que acontece quando algo está muito quente e eu jogo água? Vapor, a água evapora. Então, essa fumaça aqui nada mais é do que vapor d'água do resfriamento. Ou seja, essa fumaça aqui não é tóxica, não é poluente. E nem a água que está entrando e está saindo. Porque ela não tem contato com o material radioativo, ela tem contato com o tanque, com a parte externa do tanque, não com a parte interna. Tá? Por isso que, basicamente, nós estamos falando de uma energia limpa. Tá? Nesse sentido. Porém, qual é o problema? O material radioativo que foi utilizado, que explodiu, ele vai gerar resíduo. Esse resíduo precisa ser descartado. Certo? Ele precisa ser descartado. Aí que está o problema. De onde descartar esse resíduo? Então, esse resíduo vai ter que ficar armazenado em algum lugar. Só que vai chegar um momento que eu não vou ter mais lugar para descartar esse resíduo. E aí ele se torna uma energia bem suja. Né? Então, perceba que nós temos essas questões. Qual que é mais vantajosa? A energia nuclear ela é um pouco cara. E olha só para vocês verem. Essa aqui, deixa eu ajustar aqui. Essa aqui é uma usina, na verdade, duas usinas nucleares, tá bom? Sabe onde que elas ficam? R$10 para quem acertar. Tô brincando, pessoal. Mas essas usinas aqui, elas ficam no Brasil. Essas duas aqui, ó, que eu tô mostrando. Usina de Angra 1 e Angra 2, lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então nós temos duas usinas nucleares. Eu acho que elas abastecem 92% do Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado. E percebam que elas são pequenas quando comparadas a hidrelétricas, por exemplo. Nós temos duas usinas aí. Então, numa usina nuclear muito pequena, a gente consegue abastecer cidades muito grandes, até mesmo estados.
Porque a energia nuclear ela é muito potente, ela é muito potente. Então, no sentido de espaço e economia, ela é muito boa. Só que o problema principal dela é justamente essa: os resíduos radioativos, ok? Então, isso posto, voltamos lá. Tá? Vamos voltar lá, então. E aqui nós temos duas questões, tá? Vocês vão falar, Jefferson, mas a questão é da Fafipa, nossa banca é a Unifil. É para vocês verem a escassez de questões relacionadas ao assunto pela própria banca, tá? Então, a gente treina com questões de outra banca, não tem problema. E vocês vão ver que é tranquilo. Então vamos lá. Questão de 2016, Banca Fafipa, órgão Prefeitura de Uniflor, no estado do Paraná. O Brasil tem procurado modificar sua matriz energética, utilizando fontes mais sustentáveis, como a energia hidroelétrica, a eólica, o etanol, entre outras. Como são conhecidas essas fontes de energia? Ó, hidrelétrica, eólica. A gente já viu ali. Ah, mas a gente não viu do etanol, Jefferson. O etanol é da biomassas, tá? O etanol é feito com cana de açúcar, né? Então, é da biomassas. Então, nós temos a hidrelétrica, a eólica e o etanol, que é da biomassas. Como são conhecidas essas fontes de energias? Renováveis, fósseis, não derivadas do petróleo e naturais. Então, não derivados do petróleo. Elas realmente não são derivadas do petróleo, mas o nome dessa fonte não é essa. E nem são fontes naturais. Fontes naturais são outras coisas. Aí nós ficamos em renováveis e fósseis, né? Aqui a hidroelétrica vai se renovar como? Com a água da chuva, a eólica com o vento. Então tá tudo certo, né? A alternativa correta é a alternativa A. Bom, vamos agora para a questão número 2. A FIPA, ano 2016 também, órgão Câmara de Almirante Tamandaré, para o cargo de advogado. A busca de fontes de energias renováveis é fundamental para a conquista do desenvolvimento sustentável. Assinale a alternativa que traga exemplos de fontes renováveis. Então vamos lá. Eólica, nós já vimos. Vento, solar é o sol, mas o gás natural. O gás natural não é renovável, né? É derivado aqui de petróleo. Então, o gás natural invalida toda a alternativa A. Etanol, carvão mineral e solar. O etanol e o solar até que é, porque nós vimos aqui em cima que elas são renováveis, né? Mas o carvão não é. O carvão entra ali com gás natural. C, petróleo, eólica e gás natural, né? O petróleo, nós já vimos ali que ele está na mesma categoria do carvão. E o gás natural também. A única que se salva aqui é a eólica. Então, a alternativa C também está errada. Então, só sobrou para nós a alternativa D. Etanol, eólica e solar. Então, aqui, né? Ó, a eólica, etanol e a solar. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Viu que nós somos pelos critérios de eliminação. Questões relacionadas a fontes renováveis, elas são bem tranquilas de se fazer só pela lógica, assim, a gente consegue ter um bom resultado com elas. Agora, nós chegamos aqui em algo interessante, porque nós vamos, não que o outro assunto não era, nós vamos começar a tratar de alguns conceitos relacionados com a biologia e com a biodiversidade. Então, aqui nós temos o seguinte: abiótico, né? Vou passar para vocês alguns conceitos. Abiótico. Abiótico é algo sem vida. Nossa, mas que coisa abiótico, né? Que ser abiótico? Que ser humano abiótico, né? Sem vida. Abiótico é algo sem vida. Bom, são os fatores ambientais físicos, né? Então, por exemplo, fatores ambientais físicos, como o clima. O clima é abiótico, ele não tem vida. Questões químicas, né? Como água, o oxigênio, como inorgânicos, ácidos. Então, isso também não tem vida. Eles contribuem para que tenha vida, mas eles em si não têm vida. Tá bom? Então, são os fatores ambientais, físicos de um ecossistema. Isso é abiótico, algo sem vida relacionado a fatores físicos. Antrópico. O antrópico é algo relativo ao ser humano. A antropologia é a ciência que vai estudar o ser humano. Então,
antrópico é algo relativo ao ser humano. Tá bom? Quando se refere ao meio antrópico, nós queremos dizer que diz respeito ao homem. Então, se eu digo, me fale algo sobre o meio antrópico, significa que eu estou querendo que você me fale algo relacionado ao homem. O que sobre o homem, chefe? Qualquer coisa. Fatores sociais, fatores de cunho econômico, fatores de cunho cultural, em interação com o ambiente em que ele vive, ok? Biodiversidade. A biodiversidade nada mais é do que diversidade biológica. Tá? E o que tem a ver isso, Jefferson? É a variação do número de espécies em um determinado ecossistema. Então, se um ecossistema possui um número grande de espécies, nós temos ali uma biodiversidade, uma diversidade biológica. Se, por exemplo, nós temos uma sala lotada de humanos, podemos dizer que ali tem biodiversidade? Não. Por quê? Porque eu não tenho uma diversidade biológica no sentido de variação do número de espécies. Porque eu só tenho uma espécie, a espécie humana ali dentro. Então, quando nós temos um ecossistema maior, eu posso falar em biodiversidade. Bom, aqui, biomassas, tá? É massa de matéria viva. Matéria orgânica viva presente em determinado tempo por unidade de área ou volume. Jefferson, mas a biomassa aqui tem um conceito diferente lá da biomassa das fontes de energia? Tem. Bom, lá, quando eu digo biomassa, eu estou falando de excremento de animais, bagaço de cana, bagaço de não sei o que. Tá? Aqui, quando eu estou falando de biologia, de biodiversidade, quando eu falo de biomassas, é outro esquema, é outra parada. Tá? Eu estou falando sobre massa de matéria viva, ok? E aí eu tenho a biosfera, tá? Ou também chamado de ecosfera, tá bom? Banca de concurso adora chamar a biosfera de ecosfera, tá bom? Adora, tem uma predileção, é uma tara, tá bom? Então, toma cuidado que se vir escrito ecosfera, é a mesma coisa de biosfera, tá bom? E o que significa isso? É o espaço do globo terrestre, ocupado pelos seres vivos. Ou seja, a Terra, o planeta Terra, é a biosfera, porque ela está ocupada de seres vivos. Tá bom? Então, toda a superfície terrestre, tá? Referente a toda a superfície terrestre. A litosfera, tá? A superfície, e a hidrosfera, que são as águas. Tá bom? E também a porção ali da atmosfera, né? Hoje nós temos os organismos que voam, que flutuam e tudo mais. Então, a biosfera é justamente a Terra, né? É esse espaço que é ocupado pelos seres vivos. E aí nós temos aqui o biótico. Né? Gente, abiótico é aquilo sem vida. Biótico é o quê? É aquilo que tem vida. Tem vida. Componentes são os componentes vivos de um ecossistema, ok? E o que é um ecossistema então? Né? Ecossistema ele pode ser definido como um sistema composto pelos seres vivos, tá? Ou seja, o ecossistema é um meio biótico. Por quê? Se o ecossistema é formado pelos seres vivos, automaticamente o ecossistema não pode ser abiótico. Por quê? Porque se o ecossistema for abiótico, ele é um meio sem vida. Por isso o ecossistema, por ser um sistema composto por seres vivos, necessariamente precisa ser um meio biótico, tá bom? E o local onde eles vivem, tá bom? E toda a relação deste com o meio entre si, tá? Então aqui, quando nós estamos falando de ecossistema, então eu estou falando desse meio biótico, estou falando de questões relacionadas à luz, à produção do próprio alimento e tudo mais. Conservação é uma
manejo dos recursos do ambiente. Só que ele tem um propósito. O propósito de obter-se a mais alta qualidade sustentável da vida humana, sem que esses ambientes percam sua originalidade. Então, isso é conservação para biologia e para a ecologia. A conservação é quando o ser humano maneja os recursos do ambiente onde ele está com um propósito. Qual é esse propósito? Obter a mais alta qualidade sustentável de vida humana, sem que esse ambiente onde ele está inserido perca a originalidade. Porque se o ambiente onde ele está inserido perde sua originalidade, nós não temos aqui conservação. Nós temos a degradação. Nós temos a deteriorização desse espaço. Porque não houve a conservação. Porque o ser humano manejou esses recursos, ele manejou esses recursos sem se atentar à alta qualidade sustentável da vida. E fez a modificação desse ambiente, não respeitando a originalidade dele. Ok? Então, isso é conservação. Contaminação é o resultado do contato de organismos, geralmente o ser humano, com substâncias nocivas à saúde. Substâncias tóxicas ou radioativas, por exemplo, ou questões patológicas, tá bom? Isso é uma contaminação. A degradação é a redução de um recurso natural, renovável, até um certo nível de produção sustentável. Ou seja, refere-se à exploração, né? Tá errado, até uma taxa limite de reconstituição natural. Então, degradação acontece quando eu pego um recurso que é renovável, mas eu uso ele de um jeito, de uma forma, que ele alcança o limite de reconstituição natural. Ele, apesar dele ser renovável, o ser humano utilizou ele tanto e de uma forma tão desrespeitosa, não respeitou os princípios de conservação, de que mesmo ele sendo renovável, a natureza vai levar muito, mas muito tempo para fazer com que ele volte aos níveis que ele estava antes. Então isso é uma degradação. E aí nós temos aqui o desenvolvimento sustentável, que basicamente você sabe o que é um desenvolvimento sustentável. É eu buscar uma melhoria da qualidade de vida dentro da capacidade de suporte dos ecossistemas. É eu utilizar a natureza de um modo respeitoso. É eu utilizar ela dentro da capacidade de suporte dela própria. E nada mais é do que eu agir com conservação. Tá certo? Isso é eu ter um desenvolvimento sustentável. É basear essa utilização em princípios ecológicos. Esperando com isso que se evite o desperdício e a degradação ambiental. Tá, ok? Vamos lá para a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é um percurso de matéria e energia. Lembra do que eu falei para vocês no início da aula sobre Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A cadeia alimentar é o percurso de matéria e energia, que se inicia sempre em seres produtores e termina nos descompositores. Ou seja, aqui nós podemos dizer que a energia ela vai passando de um para o outro, de um ser para o outro, tá bom? Ela corresponde à relação de alimentação, ou seja, a absorção dos nutrientes e energia entre os seres vivos. Nutriente é energia. Tá bom? Então, às vezes, a prova não vai trazer a palavra nutrientes, ela vai trazer energia. Tá bom? Nós comemos por quê? Eu estou com fome? Também. Mas o que eu busco ao me alimentar? Eu busco obtenção de energia. Os nutrientes que estão no alimento vão me gerar, vão me proporcionar energia. Né? Os carboidratos e tudo mais. Podemos dizer que essa cadeia alimentar refere-se ao processo em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Isso é uma cadeia alimentar.
onde um ser vivo serve de alimento para o outro. Pronto. Os componentes da cadeia alimentar correspondem a toda a parte viva que a compõe. Eles são classificados. Como que eu classifico os membros da cadeia alimentar? Anota aí. Nós temos os produtores, que são aqueles que produzem o próprio alimento. Nós temos os consumidores, que não produzem o próprio alimento e por isso eles precisam se alimentar dos produtores e também de outros consumidores. E nós temos os decompositores, que vão se alimentar dos restos desses consumidores. Tá? Cada um deles representa um nível trófico. Isso aqui é importante, tá? Que banca de concurso cobra essa questão aqui, ó. Cada um deles representa um nível trófico. Então, os produtores representam um nível trófico, os consumidores representam outro nível trófico e os decompositores representam outro nível trófico, ok? Então, nós temos aqui os produtores, né? Quem são os produtores? Os produtores são seres vivos, é a principal característica. Para fazer parte da cadeia alimentar tem que ser um ser vivo, que fabricam o seu próprio alimento. Fabricam o próprio alimento através da fotossíntese. Bom, existem algumas pessoas que produzem o alimento pela fotossíntese, algumas produzem, né? As plantas aí, né? Nós temos algumas plantas também, né? Então, brincadeiras à parte, nós temos aqui então os produtores, né, que são as plantas, vão ser os seres vivos que produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Com isso, eles também são chamados de seres autótrofos. Seres autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento. Tá? Eles estão no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Tá bom? E não precisam se alimentar de outros organismos. Por quê? Porque produzem o próprio alimento. Um exemplo de produtores: as plantas e os fitoplânctons. Guardem bem fitoplânctons, porque tem banca de concurso aí safada que tá cobrando isso, fitoplâncton. Ela te cita lá: apresente outro membro do nível trófico dos produtores, ou assinale abaixo é, organismos que são produtores. E aí eles não colocam planta, colocam fitoplâncton, e aí o candidato se lasca porque nunca ouviu falar de fitoplâncton. Né? Mas o que vem a ser então o fitoplâncton? Né? O fitoplâncton é o conjunto de organismos aquáticos microscópicos que também tem capacidade fotossintética e que vivem dispersos flutuando na coluna d'água. Lembra lá o plâncton lá do Bob Esponja? Esse aí, tá bom? Então, eles vivem dispersos na coluna d'água, tá bom? Então, esses são os produtores, tá bom? E atenção aos fitoplânctons, porque eles também produzem o próprio alimento e eles podem aparecer na sua prova. O segundo nível trófico é formado pelos consumidores, tá bom? E são seres heterotróficos. Por que que eles são? Porque eles não produzem o próprio alimento. Eles são consumidores, tá? São consumidores. Né? Eles são aqueles que reclamam para o Celso Russomano se o produto não estiver legal, né? Isso aqui só quem é da antiga vai lembrar, né? Então eles não produzem o seu próprio alimento. Né? E por isso eles necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Tá? E aí eles se dividem em alguns grupos. Nós temos os consumidores primários. Eles são representados pelos herbívoros. Tá? Guarde bem isso. Os consumidores primários são os herbívoros, porque eles se alimentam dos produtores. Depois eu vou ter os consumidores secundários, que são formados pelos carnívoros, porque eles se alimentam dos consumidores primários. Tá? Então, os carnívoros se alimentam. Então, eu vou ter lá, no primeiro nível trófico, eu vou ter os produtores,
São autótrofos porque eles produzem o próprio alimento, onde estão as plantas e os fitoplânctons. Depois, no segundo nível trófico, eu vou ter os consumidores. E dentro dos consumidores, eu vou ter os consumidores primários, que são aqueles animais herbívoros que vão se alimentar dos produtores. Depois, eu vou ter os consumidores secundários, que são aqueles animais carnívoros que se alimentam dos consumidores primários, ok? E aí eu vou ter os consumidores terciários, que são representados pelos carnívoros de grande porte e pelos predadores, ok? Então é mais ou menos essa divisão que nós temos. Ah, só lembrando aqui, os seres humanos, tá? Eles estão aqui, tá bom? Consumidores secundários. Como eles também podem aparecer nos consumidores terciários, dependendo da composição, tá bom? Como são as questões de cadeia alimentar em concurso público? Algumas bancas elas trazem o nome, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui, grama, e aí o nome de algum. Eles trazem lá, grama e o nome de alguns animais. E pede para você colocar na ordem deles, entre produtores, consumidores primários, secundários, terciários e por aí vai. Então, aí, às vezes o nome do ser humano está ali. Aí precisa analisar bem quais são os animais, quem são, né, que compõem o grupo, e aí fazer a denominação, né? Porque como eu falei, às vezes o ser humano ele pode aparecer em todos, né? Ele pode aparecer tanto como primário, como secundário, como terciário. Aí vai depender dos nomes que estão ali. Se tem um animal que é herbívoro, né? Automaticamente ele não pode ser secundário. Né? Porque apesar do ser humano também poder comer planta, esse animal herbívoro não vai se alimentar do ser humano. Então a ordem vai ser a planta, o herbívoro e depois o ser humano. Então precisa fazer essas análises na hora da prova. Importante lembrar que nesse nível trópico, tá? Que é nesse nível trópico dos consumidores, nós temos também os chamados detritívoros. Detritívoros. Quem são esses caras? Eles são os animais que se alimentam de restos orgânicos. Quem são? Os abutres, as minhocas, os urubus, as moscas e etc. Então, nesse mesmo nível trópico dos consumidores, no mesmo nível trópico dos consumidores, eu vou ter os chamados detritívoros. E os detritívoros, eles são animais que se alimentam de resto orgânico. Guardem bem o nome deles. Eles se alimentam de restos orgânicos. E exemplo deles são os abutres, as minhocas, os urubus, as moscas e etc. Né? Então eu tenho aqui a minhoca, tenho a mosca e tenho aqui o famoso Zeca urubu. Né? Os animais onívoros, nós temos onívoros, também podem ser consumidores primários ou secundários. É o caso do homem, né? O homem é onívoro. Ele se alimenta tanto de carne quanto de plantas, né? Então nós temos aqui o homem, o chimpanzé, o urso, o morcego, o rato, o suricato, o porco, a formiga e etc. Tá bom? E aí, como eles podem ser primários ou secundários, foi como eu falei para vocês. Precisa analisar o conjunto de opções que a banca vai dar na questão para conseguir colocar eles em ordem, como primário ou secundário. E aí nós temos os decompositores, que compõem o terceiro, né? São terceiro nível trófico. Tá? Eles são terceiro nível trófico. O que nós temos aqui como decompositores, tá? Eles são importantes demais, eles são muito importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Para esse ciclo, para essa cadeia se fechar, nós precisamos dos decompositores, tá bom? Eles se alimentam da matéria orgânica em decomposição, a fim de obter nutrientes e energia. Nesse processo, eles transformam a matéria
orgânica em uma inorgânica que será utilizado pelos produtores, recomeçando o ciclo. Nós temos aqui, ó, o primário, tá? Que são os produtores. Aqui eu vou ter os consumidores e eu vou ter os decompositores. O que os decompositores vão fazer? Eles vão se alimentar da matéria orgânica, para obter nutrientes, e esses nutrientes vão ser utilizados por quem? Por quem? Pelos produtores. Os produtores vão ser consumidos por quem? Pelos consumidores, que vão morrer e vão ser consumidos pelos decompositores, que vão servir de energia para quem? Para os produtores. E por aí vai. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então perceba que a energia aqui, ela não está sendo criada e ela não está sendo perdida. Ela simplesmente está sendo transformada. E essa mesma energia ela vai ficar nesse loop infinito dentro desse sistema. Porque as plantas vão produzir o alimento, os consumidores vão comer, depois eles vão morrer, vão entrar em decomposição, que vai ser utilizado ali pelos seres decompositores, que vão servir de alimento para as plantas e por aí vai. Então perceba que nós não temos perda de energia em nenhum momento. Nós temos transformação de energia. Tá bom? E aí são exemplos de decompositores. Fungos, as bactérias e alguns protozoários. Tá? O assunto é bem legal. Não sei se você gostou, não sei se você gosta, mas eu curto bastante. Acho bem interessante. Questões. Questão de 2020 da Unifil, Prefeitura de Ângulo, Estado do Paraná, para o cargo de técnico ambiental. Os roedores vivem em qualquer ambiente terrestre que lhes dê condição de sobrevivência. Algumas espécies são consideradas sinantróficas, ou seja, possuem a capacidade de adaptação do convívio humano, habitar essencialmente ambientes silvestres, transmitir infecções bacterianas ao ser humano, sobreviver sob níveis elevados de poluição ambiental. O que vem a ser sinantrópico? Bom, Jefferson, você não explicou. E aqui que vem a graça do curso, pessoal. Eu às vezes trago questões para vocês que eu não expliquei. E aí é proposital, sabe por quê? Porque na hora que você abrir a prova do concurso, olhei pro lado aqui para eu achava alguma coisa para simular a prova do concurso, mas não tenho nada. Mas na hora que você abrir a prova do concurso, você tem que ter ciência que nem tudo que o professor falou vai estar lá. Por quê? Porque o professor, infelizmente, não sabe o que vai cair na prova. Tem o bendito edital ali, mas tem coisas que estão no edital e não vão cair, e tem coisas que estão no edital e vão cair de forma diferente. E vão ter coisas que, apesar de estarem no edital, o professor não passou. Por quê? Porque não teve tempo, ou porque o professor julgou que poderia não cair. Coisa que às vezes eu faço. A gente olha aqui e fala, acho que esse assunto não cai. Vai a banca e cai. Mas então, de vez em quando eu vou trazer algumas questões justamente para vocês se familiarizando. Que vão ter questões que, infelizmente, você não estudou aquele conteúdo. E a banca não tá nem aí. Quando eu fiz a prova da OAB, por exemplo, né, segunda fase, eu fiz um cursinho, né? Perdão, foi primeira fase. Fiz as aulas num cursinho e caiu umas questões lá que não tinha passado no cursinho. E aí tive que me resolver, né? Então vamos lá. O que vem a ser uma característica sinantrópica? Conseguiu responder aí? Dos ratos, né? Os roedores têm essa característica. Jefferson, não sei o que é sinantrópico. Tô te dando um tempo para você dar uma pensada aí. Tá? Mas o que vem a ser algo sinantrópico? Tá? Um sinantrópico é uma designação, podemos dizer assim, que é dada pela ecologia para animais que se instalam em ambiente, em povoamentos humanos,
e se beneficiam das condições ecológicas criadas pelo ser humano durante o processo de urbanização. Com isso, acaba resultando na capacidade dessas espécies, em especial os roedores, né, de se habitar um ecossistema urbano e conseguir se adaptar às condições humanas. O termo sinantrópico, ele, né, significa que o sin, né, que vem do grego, tá, significa junto, tá? Então é igual a junto. O antrópico é humano, né? Então junto mais humano. Então, animais sinantrópicos, eles conseguem viver junto aos humanos. Então eles conseguem utilizar das condições que os seres humanos criaram para eles viverem, para que esses animais também possam viver. Então eles conseguem se instalar nesses povoamentos humanos e se beneficiam das condições ecológicas que ali estão. Tem local para se reproduzir, né? Vamos pegar os casos dos roedores. Às vezes tem local para se reproduzir, alimento, parto à vontade, né? Condições, as condições ambientais são favoráveis, então eles conseguem se adaptar a essas e se beneficiam das condições ecológicas criadas pelos seres humanos, tá bom? Então, nesse contexto, essas espécies sinantrópicas são aquelas que elas colonizam habitações humanas, tá? E seus arredores, tirando o que? Vantagem nas questões relacionadas a abrigo, acesso ao alimento e à água. Jefferson, existem outros animais sinantrópicos? Sim, existem vários animais sinantrópicos. Nós podemos, por exemplo, como sinantrópicos, nós podemos pegar os roedores, as baratas, as aranhas, é, às vezes os escorpiões, por que não? É, os gambás e por aí vai. Atenção, pessoal. Vou até anotar aqui para vocês, que é o seguinte. Quando eu falo de animais sinantrópicos, é diferente de animal doméstico, tá? Então, aqui, ó, sinantrópico, tá? Sinantrópico. Vou apagar aqui. Guardem isso na cabeça, tá bom? Isso aqui é fundamental, vai que a banca... Isso aqui me veio na cabeça agora, mas vai que a banca, né, quer fazer uma sacanagem. Sinantrópico é diferente de animal doméstico. Jefferson, é diferente? É diferente. Por quê? No caso dos animais domésticos, no caso dos pets, vamos pegar aqui cães e gatos, houve um processo de domesticação por parte do ser humano. Então o ser humano foi lá, pegou esses animais, domesticou e levou eles para o ambiente urbano, para as casas. Diferentemente dos animais sinantrópicos. Ele não vai na natureza e pega um gambá e. Não. Ou um rato. Não. Então é diferente. Os sinantrópicos, eles podemos dizer que eles são animais indesejados que se adaptaram a essas condições de urbanização. Diferentemente do animal doméstico, que tem um processo de domesticação do ser humano para esse animal. Então, toma cuidado, tá bom? Então, com essa resposta, nós vamos aqui para a alternativa A. A hierarquia dos seres vivos em uma cadeia, né? Vamos para a próxima, né? A hierarquia dos seres em uma cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Nós já vimos isso aqui, né? De nível trófico. O primeiro nível é formado por seres produtores. Tá certo, né? O primeiro nível é formado por produtores, capazes de produzir seu próprio alimento. Eles são chamados de... Como que são chamados os que produzem o próprio alimento? São autótrofos, né? Tá aqui, alternativa B, autótrofos, né? Tá aqui, né? E ó, autótrofos, né? Eu grifei ali aquela hora ainda, né? Então são os autótrofos os que produzem o próprio alimento. Bom, isso posto, nós vamos para a última parte da nossa aula, que nós vamos falar sobre questões de poluição. Tá bom? A aula gravada é interessante porque o professor vai mais rápido, né? E facilita para vocês também. Né? Então,
E nós temos um conceito, né, de lixo. O que é lixo? Ah, não, Jefferson, eu sei o que é lixo. Vamos para o conceito da ecologia. É qualquer tipo de resíduo sólido, qualquer tipo de resíduo sólido produzido e descartado pela atividade humana, seja ela doméstica, atividade social ou atividade industrial. Os resíduos eles são classificados de acordo com sua origem e decomposição e composição, perdão, o que permite a escolha mais adequada para sua destinação final. A poluição é um efeito acarretado pelo procedimento humano ao lançar na natureza resíduos, dejetos ou qualquer outro material que altere as condições naturais do ambiente, contaminando ou deteriorando a fonte natural de recurso. Quais são essas fontes? O ar, a terra, a água. Tá bom? Sendo prejudicial ao próprio homem ou qualquer ser vivo. A poluição é prejudicial para todos os seres vivos, né? É prejudicial para a biosfera, né? E aí nós temos tipos de poluição. Isso aqui eu peço que você anote e guarde, ou se não está anotando, guarde bem na sua cabeça. Guarde bem nesse HD aí. Quais são os tipos de e a classificação da poluição? Nós temos a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo, tá? Esse tipo de poluição é relacionado ao ambiente afetado. Então, o ambiente do ar é afetado, o ambiente aquático e o terrestre. Tá? Então, relacionado ao ambiente afetado, eu tenho a poluição do ar, a poluição da água e do solo. Pela natureza do poluente. Agora eu não estou falando mais do local, do ambiente. Eu estou falando da natureza do poluente. Eu vou ter uma poluição química, eu vou ter uma poluição térmica, eu vou ter uma poluição sonora, ou vou ter uma radioativa. Bom, e outros tipos de poluição. Ou a classificação pelo tipo de atividade poluidora. Eu vou ter uma poluição industrial, uma poluição agrícola, uma poluição comercial e por aí vai. Quando eu tenho a poluição da água, como que ela acontece? É e o lançamento e o acúmulo nas águas dos mares, dos rios, do lago, da superfície e tudo mais, de substâncias químicas ou biológicas que afetem diretamente as características naturais da água e a vida, ou que venham, né, a causar efeitos diversos secundários. Exemplo de poluição de água, o mais claro, é do rio Tietê, lá no estado de São Paulo. Né? Mais precisamente, o rio Tietê que passa, a parte do Tietê que passa por dentro da cidade de São Paulo. Porque nós sabemos que a nascente dele, né, ela, antes de chegar dentro da cidade de São Paulo, é bem limpa, né? Águas espetaculares, né? Mas o problema principal é quando adentra a cidade, né? Quando adentra o município. Bom, ocorrência. Como que ocorre isso? São dejetos de esgoto sanitário, uso de agrotóxicos que não são transportados que são transportados pela água, né, perdão, para os corpos d'água, tanto superficiais quanto subterrâneos, despejos sem tratamento das indústrias químicas, né? Nós já vimos, por exemplo, indústria têxtil, né, que joga no rio, nos córregos ali, tintura e outros compostos químicos, né? Que vão aí liberar poluentes orgânicos, como é o caso do chorume, né, que é o mesmo líquido lá produzido pelos lixões, também polui, né? Se a gente tiver, né, tem um lixão ali a céu aberto, aquele líquido que é produzido pelos lixões, ele vai escorrer pelo solo e vai contaminar o corpo d'água, né? Bem como também as questões das pilhas e baterias que são descartados de modo inadequado e jogado na água. Tudo isso vai causar essa poluição da água. Por sua vez, a poluição do solo é a contaminação do solo por qualquer
um dos inúmeros poluentes derivados da agricultura, da mineração e das atividades urbanas, industriais, dos dejetos animais e etc. Eu sei que eu converso aqui com muita gente, inclusive tem uma aluna aí, você sabe quem é você, que é técnico em agro, né? Técnico aí técnica na parte de agro, né? E nós sabemos, né, que existem poluentes dentro da agricultura, né? Provenientes de agrotóxicos e tudo mais, né? Porém, isso não pode ser um motivo para a gente banalizar ou condenar o agro de ser responsável total pela poluição. E eu digo aqui como advogado do agronegócio, né? Tanto é que nós temos diversas leis ambientais que têm e devem ser aplicadas no agro. Até mesmo selos, né? Selos de gestão, selos de boas condutas no agro que podem ser utilizados, né? Nós sabemos que dá para fazer o agro sem degradar tanto o meio ambiente, né? Fazendo do modo correto, né? Aqui nós temos essa poluição exacerbada no caso da agricultura feita sem planejamento. No caso da agricultura feita sem uma supervisão feita de qualquer forma. Mas quando, né, dentro ali você tem um agricultor responsável, uma equipe técnica responsável, tanto uma equipe técnica é, na parte técnica da agricultura quanto na parte técnica jurídica, se esse produtor está cercado por técnicos responsáveis, competentes e tem a questão ambiental como um objetivo, dá para fazer algo interessante, tá bom? Mas também nós temos aqui proveniente de mineração, né? A mineração também contamina, né? Principalmente com mercúrio, né? Essas coisas, então nós temos esses problemas. Como que acontece? Né? Na agricultura são utilizados os agrotóxicos e excesso de fertilizante. É aquele negócio, tudo em excesso faz mal e o excesso de fertilizante acaba poluindo o solo. Os resíduos são colocados em lixões, os óleos usados no posto de abastecimento são dispostos, né, de modo indevido. Nós temos de novo aqui o chorume, né, que pode penetrar no solo, metais pesados das pilhas e baterias, entre outras coisas. Nós temos aqui a poluição sonora. Poluição sonora a gente vê muito em época de eleição, não é mesmo? Os famosos jingles de campanha, né? Mas aqui é a introdução pelo homem, direta ou de modo indireto, de energia no meio ambiente que vem a resultar em efeitos deletérios, tá? De tal natureza, pondo em risco a saúde humana, tá? Então, é o excesso, por exemplo, excesso de trânsito nas vias principais dos centros urbanos, o excesso de carro, poluição sonora, também tem poluição do ar, né? Nós estamos aqui falando do barulho exclusivamente. Indústrias que não usam tecnologias limpas, serviços de alto-falante, aquele alto-falante que passa na rua da tua casa aí, um anúncio, né, de um monte de coisa, poluição sonora. Festas em geral que tenham som, né? As festas que tem na sua cidade, com aquele som ensurdecedor, é poluição sonora. O deslocamento de avião também é poluição sonora e por aí vai. A poluição visual é o excesso de informação em cartazes de ruas. São aquelas ruas lotadas de propaganda, de cartazes, de grafite, de cor, tudo isso é poluição visual, tá bom? E aqui tem um exemplo de poluição visual. O que é uma poluição visual? É isso aqui, né? Isso aqui é uma poluição visual, né? Nós temos aqui, né, esses cartazes, né, muitos cartazes, né, propagandas. Alguma rua de Nova York aqui, não sei se é a Times Square, né, mas enfim. Mas aqui, né, nós temos excessos, né, propagandas aqui, né, propagandas dessa. Muita gente, né, eu usei, nossa, muito, né, aquela máquina fotográfica com filme, né, aquele rolinho que a gente levava para revelar, né. Aqui, cartaz de filme, né, mais propaganda.
propaganda aqui de luta, que nós também temos, né? Propagandas aqui no fundo, aqui do lado também, né? Nós podemos ver aqui propaganda aqui. Então, perceba que aqui eu tenho uma poluição visual, né? Sem contar as propagandas, pessoal, as cores também, tá? O excesso de cor, tudo isso é considerado poluição visual, tá? Tudo isso é considerado poluição visual. Vamos lá então para as questões, tá bom? Vamos chegando aqui 1h10 de aula, vamos para resolver as questões para a gente encerrar a aula, ok? Vamos lá. Questão 2016, FAFIPA, Prefeitura de Doutor Ulisses para o cargo de técnico administrativo. Sobre o desenvolvimento sustentável, analise os itens abaixo a seguir e assinale a alternativa correta. O desenvolvimento sustentável objetiva o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente pela busca da utilização racional dos recursos naturais, de maneira que possibilite atender às necessidades das presentes gerações sem comprometer as das futuras. A utilização de recursos naturais renováveis é uma forma de promoção do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, optar pela utilização de fontes de energias fósseis. A destinação correta do lixo e a reciclagem são excelentes práticas sustentáveis, diminuem a poluição do meio ambiente e preservam os recursos naturais, respectivamente. Então, qual delas aqui que é a alternativa correta? E aí? Então vamos lá, né? Então, vamos analisar uma por uma, né? Uma assertiva de cada vez. O objetivo é o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, correto? Pela busca da utilização racional dos recursos naturais, de maneira que possibilite atender às necessidades das presentes gerações sem comprometer das futuras. Exato, perfeito, é isso mesmo. A utilização dos recursos naturais renováveis é uma forma de promoção do desenvolvimento sustentável. Ok. Por exemplo, optar pela utilização de fontes de energias fósseis. Não. Fósseis é poluente demais. Não tem nada a ver com energia renovável. Fóssil. Não, então essa aqui tá errada. Então vamos lá. A gente já sabe que a primeira tá correta. Vamos ver lá. Então, a alternativa C já não pode, porque não tem um aqui. Todas estão corretas? Não. Porque a alternativa 2 está errada. Então, só pode ser a letra B. Né? Não precisa nem ler, mas vamos ler, né? A destinação correta do lixo e a reciclagem são excelentes práticas sustentáveis. Diminui a poluição do meio ambiente e preserva os recursos naturais, respectivamente. Perfeito. Então, alternativa B de bola. 5. Banca Fafipa 2020 prova em Arapongas para o cargo de agente administrativo. De acordo com o relatório apresentado pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, apresentado na COP, tá? COP25, nós vamos ter uma aula sobre COP, tá bom? Que nós tivemos a COP no final. A COP são reuniões que tem todo ano, tá? Todo fim do ano, para tratar sobre as questões climáticas, tá? A COP, elas foram criadas por meio do Acordo de Paris, que foi assinado lá no final da década de 90, bom, início dos anos 2000. Então foi assinado lá o Acordo de Paris, e aí, depois de um tempo, nós tivemos atualizações disso, e de um tempo para cá nós começamos a ter COPs, né? Então, a cada ano, né? A COP25 foi em 2019, então a cada ano nós temos esses encontros anuais aí dos chefes de Estado, ministros do meio ambiente do mundo todo, para discutir as questões ambientais, e os países se comprometem a tomar algumas atitudes para controlar as mudanças climáticas, tá bom? Então essas são as COPs. Nós vamos ter uma COP agora em Belém, tá? Em Belém, no Pará. Mas eu vou trazer uma aula aqui, tá bom? Mais para frente, falando especificamente sobre COP, tá bom? Então, na COP 2025 em Madrid, a Organização Meteorológica Mundial, que aconteceu lá em 2019, nessa COP, apresentou o seguinte relatório, né? Que esse ano, né, o ano de 2019, encerra uma década de calor global excepcional, perda de gelo e recorde no aumento do nível do mar. Lembrando, falar aqui de calor excepcional, lembrar que o ano de 2023, anota aí, tá? O ano de 2023 foi considerado pela ONU o ano mais quente já registrado.
Então anota, porque vai que a prova pergunta isso, né? Na questão relacionada ao meio ambiente. Qual foi o ano mais quente já registrado? 2023, tá bom? Então aqui, né, encerra um ano de década global, de calor global excepcional, perda de gelo e recorde no aumento do nível do mar. Assinale a alternativa que contém o fator responsável por esses problemas. É a poluição dos rios? Não, tá? Poluição dos rios é um problema, mas não é o que fez aqui um calor global excepcional, perda de gelo nas geleiras, aumento do nível do mar. Não foi a poluição dos rios, tá bom? É um problema, mas não é. Emissão de gases do efeito estufa. Vamos deixar aqui. A devastação das matas ciliares também não é. O rompimento das barragens de mineração também não tem nada a ver. O derramamento de óleo nos oceanos. Todos isso são problemas, tá bom? Mas não tem nada a ver com essa questão especificamente. Então ficou aqui a emissão de gases do efeito estufa. Né? Alternativa B. Né? Então, essa é a alternativa correta. Sobre a questão dos gases do efeito estufa, eu queria fazer um adentro, tá? E o efeito estufa ele sempre existiu. O efeito estufa é necessário para a vida no meio ambiente, para a vida aqui na Terra, da biosfera. Por quê? O efeito estufa é o responsável por fazer com que o calor não se perca no espaço. Porque se nós não tivéssemos o efeito estufa, todo o calor da Terra ele ia se perder para o espaço, o que faria com que nós tivéssemos um planeta bem frio e proveniente, não conseguiria ter vida. Mas qual que é o problema então do efeito estufa? É que os gases poluentes, eles, podemos dizer assim, eles deixam os gases, o efeito estufa, muito mais forte. Então é como se os gases poluentes, eles aumentassem o efeito estufa. O efeito estufa natural, ele é potencializado com os gases. E aí que é o problema. Porque aí, quando nós tínhamos o efeito estufa natural, uma quantidade adequada de calor ficava preservada e o que era excessivo era solto. Só que com os gases de efeito estufa, nós temos uma alteração nesse cenário. E aí muito calor fica armazenado, muito mais do que deveria, fazendo com que aí nós tenhamos esse calor excessivo, o derretimento das geleiras, porque muito calor está preso. Então, o efeito estufa ele é necessário para a preservação da vida na Terra. Porém, a poluição, a emissão de CO2 na atmosfera, ela acaba causando uma majoração desse efeito estufa, o que aí é prejudicial, porque tudo em excesso é ruim. Então, essa é a questão relacionada ao efeito estufa. Isso posto, espero que você tenha gostado da nossa aula sobre meio ambiente, né, sobre ecologia. Qualquer dúvida, perguntas, sugestões, deixe nos comentários. Quem é meu aluno já sabe, tem um WhatsApp disponível lá com o professor. Pessoal, até mais, bons estudos e espero você na próxima aula.